Bom dia, pessoal! Como sempre, hoje é o último dia, essas coisas de brasileiros, né? Nos últimos tempos tem chegado muitas perguntas a respeito daquele pacote promocional que eu fiz e que hoje é o último dia. Esse pacote é um atendimento que eu tenho feito nos últimos tempos, que tem sido super maravilhoso, porque eu junto toda a minha bagagem que eu tenho desde a naturopatia, desde esse olhar mais integrativo para as doenças, para as questões físicas, e muitas pessoas têm vindo para mim com questões ou físicas ou emocionais, e aí eu junto toda essa bagagem que eu tenho com enfermagem, naturopatia e tudo mais, e dou um olhar integrativo junto à psicossomática, olho para o aspecto emocional, olho para outros aspectos mais sutis, vibracionais e até espirituais. Então eu vou fazendo toda uma avaliação radiestésica do quadro, da situação, da pessoa e vou dando feedback para essa pessoa. Na devolutiva, já aconteceu do último atendimento, eu demorei 4 horas na devolutiva. Eu estava prevendo que fosse 2 e no fim foram 4 horas só de devolutiva, de entender quais são os caminhos. Então é lógico, não é só falar, ó, o problema tá aqui, mas é entender que existem raízes e algumas questões existem raízes múltiplas, não é uma única raiz. Então, por exemplo, pode haver uma deficiência de vitamina associada a uma alergia ou uma intoxicação, junto com uma questão emocional, junto com uma questão sistêmica de campo de constelação familiar, e pode ter outros conteúdos também. E aí, muitas vezes a gente vai sim usar os médicos tradicionais, utilizar os serviços deles e fazer um combinado, trazer a medicina tradicional junto com a gente, para trazer os exames, para trazer resultados laboratoriais, para trazer o olhar clínico desse profissional para esse trabalho. Então a gente vai sim conseguir fazer uma composição desse gênero, mas que vai além de um olhar puramente clínico do tipo, é isso, é remédio aquilo. Então a gente olha de um olhar realmente muito mais integrado, de entender quais são as questões psicoemocionais envolvidas nesse processo, se existem questões sistêmicas naquela questão, se existem questões espirituais relacionadas ainda a essa queixa. Então é um trabalho extremamente completo e só de avaliação radiestésica são horas, às vezes dias. Depois tem essa devolutiva, que também são mais algumas horas. Na devolutiva já tem um processo onde eu vou trazer todas as indicações de tratamento dentro daquilo que eu conheço, independente de ser eu mesma que vá conduzir esse tratamento ou não. Então pode ter no tratamento, procurar um endocrinologista X, ou procurar uma pessoa que faça constelação familiar Y. E aí de tal jeito, porque às vezes o jeito também vai importar. Então às vezes eu indico colegas meus de outras áreas, às vezes eu vou falar, isso aqui teve uma situação de um rapazinho que eu atendi, a mãe que me procurou, né, o menino tinha 13 anos e ele tinha uma questão de TEA. E por conta dessa questão, desculpa, eu não estou bem recordando se é TEA ou se era TDAH, porque já faz alguns meses. Mas no caso dele, por exemplo, uma das recomendações era um abafador auricular. Então, porque o ruído estava atrapalhando-o a fazer os estudos cotidianos da escola, ele não estava conseguindo concentração, esse tipo de coisa. Então, um abafador auricular estava entre os tratamentos indicados. Eu mesma nunca ia imaginar ter esse tipo de resultado, de solução dentre os tratamentos, tá? Entre as possibilidades para ter um resultado de melhor alcance. Então, eu queria trazer todo esse olhar para vocês, toda essa clareza, para que vocês compreendessem o alcance e a magnitude. Então, já aconteceu também, só para vocês entenderem, de ter outra cliente que tinha uma questão de pele muito importante e a gente fez um combinado com diversos produtos dentro da aromaterapia clínica e egípcia, e eu mandei por correio porque era distante onde ela morava. Ela mora lá no sul. Então, para cada pessoa existe
um tratamento, um atendimento completamente personalizado, completamente um olhar integral para tudo que eu puder e que eu souber. E olha que eu já estudei muita coisa nessa vida, mas para tudo que eu souber. E a gente vai conseguindo fazer uma composição e é quase um renascimento a partir daquela queixa. Lembrando que é a partir da sua queixa, então você não precisa obrigatoriamente ter algo físico, ou obrigatoriamente ter algo espiritual, ou obrigatoriamente ter algo emocional. Mas é a sua queixa e a sua demanda a qual eu vou atender, tá bom? Espero que tenha ficado claro. Se tiver qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente vai esclarecendo, ou me chama no direct, no privado, como você preferir. Beijo, ótimo dia para vocês!